sociais da criança e da família, enfraquecimento da conduta moral de toda a sociedade. Então, a criança não participa, não dialoga, né, não está nos locais, né, a sociabilidade se torna inviável, essa criança não é mais sociável e toda uma conduta moral de uma sociedade está em jogo, né, com crianças que estão o tempo inteiro sendo alimentadas por essas redes sociais e com esses materiais pornográficos. Então, as violências são diversas, né, que podem ser acessadas, né, o abuso sexual, que é quando é invadido a sexualidade da criança. Então, para isso, não precisa ter acontecido a conjunção carnal em si. Só de invadir a sexualidade da criança, outro dia um irmão da igreja veio me procurar. Falou assim, mas estou te procurando como advogada, conselheira, militante da área. Eu falei, se um irmão está com adolescente e fica tentando beijá-la sem que ela queira, é um abuso sexual, irmãos. Vamos ensinar os nossos jovens e adolescentes na igreja. Você quer paquerar a menina? Paquera daquela forma antiga, manda uma cartinha, manda uma mensagem, conversa, primeiro ora. Mas não tem essa atitude, não. Quem sabe, às vezes ela está fingindo que não quer, mas se eu chegar, né, junto, ela vai aceitar meu beijo e depois a gente vai namorar. Está invadindo a sexualidade, né? E esse pai, ele estava muito irado. Muito irado. Era um jovem quase adolescente. Acabou de se tornar jovem. Mas já era jovem, adulto, maior de idade. Então, né, todas as vezes que você invade a sexualidade, é um abuso sexual. Né? Atos libidinosos é um abuso sexual. Não está no mundo virtual, esse caso do ato libidinoso, aquele irmão que o tempo inteiro fica com a menina e pega muito. Pastores, vamos tomar cuidado, vamos agir, né, com prudência com as crianças, com as meninas na igreja. Que ela pode chegar, pastor, vinha ficar batendo na minha bunda quando eu ia. Vamos tomar cuidado. Vamos estar atentos. Sim. Sim. Que era ato libidinoso pode ser equiparado ao estupro agora. Oi? Que ato libidinoso pode ser menstruação. É abuso sexual, do mesmo jeito. É tipificado, tem pena que tem num dos nossos slides todas as penas, os anos, né? Mas é abuso. Não é o estupro, a tipificação é estupro, mas é abuso de vulneráveis. O professor da UFMG, que é o pastor Gilberto, é um dos catedráticos lá, o professor, depois ele pode falar para nós, em outro momento, como é que foi, está sendo processado, ele entrou na justiça e perdeu, porque ele falou com a jovem que tinha passado a adolescência, lá, aluna, que precisava conversar com ela depois na horizontal, e está sendo processado. Então, né, irmãos? Vamos ser... A internet é apenas um outro ambiente onde o abuso e a exploração sexual acontecem. Qual que é a diferença da exploração sexual? Porque a exploração sexual, você sempre visa uma troca. Ou uma troca não é só financeira. Às vezes a troca por uma menina. Leva para um motel, uma cama. Às vezes adolescente nunca dorme com 5 irmãos. Aquela casa, né? Não, eu entro no shopping. Eu passeio com o gatinho no shopping. Eu durmo numa cama espaçosa com o gatinho. É uma troca, é uma exploração, uma relação de exploração sexual. Então, não é só com a paga financeira, quanto que, R$100 eu te dou, R$10 eu te dou. Não, sempre que existe uma situação de troca, a exploração, uma troca até de favores. Faço isso aqui, você faz isso para mim. É
uma exploração sexual. E isso acontece também na internet. Então, a pedofilia, ela é uma doença, né? Ela já foi diagnosticada como um desvio da sexualidade que leva o indivíduo adulto a se sentir sexualmente atraído por crianças e adolescentes, podendo levar ao abuso sexual. Porque às vezes ele fica, né, só vendo as imagens, mas pode levar à prática do ato do abuso sexual, né? E é uma doença que no mundo da medicina ainda não tem cura, né? Pensa-se em criar vacinas, medicamentos para diminuir a libido desses homens, mulheres, que não são só homens, mulheres. Eu atendi um caso de um menino no abrigo que toda vez que eu chegava e abraçar, ele vinha e beijava a minha bochecha. E sabe assim, como no uso popular, né, aquele chupão. E o menino de 8 anos ficava, eu falei, gente, tem alguma coisa estranha. Fui descobrir a história daquele menino, foi procurar saber, ele era abusado pela mãe. Então a mãe, né, o beijava, o acariciava, e aí ele reproduzia esse comportamento que ele vivia com a mãe. Então, mulheres também. Outro dia eu fiquei sabendo de uma igreja que uma secretária estava abusando da adolescente, que ela falou, não, deixa aqui em casa para estudar. E a menina ficava na casa para estudar. E ela abusava. A secretária de uma igreja, não batista. Os batistas não acontece isso. Mas abusava dessa adolescente. Então, acontece também, né, do gênero feminino. E a pornografia infanto-juvenil, que é a forma de exploração sexual definida pela produção, utilização, exibição, comercialização de material, fotos, vídeos e desenhos, com cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes. É tipificado como crime só de você colocar uma criança para assistir cenas, né, pornográficas, exibições de filmes, né, eróticos. É considerado, ele está só assistindo, é crime tipificado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas não seria perigoso dizer que a pedofilia é uma doença, justificando o pecado, assim como a homossexualidade? Hoje, assim, na medicina, né, como já identificaram que o alcoolismo é uma doença, já se identificou, né, os estudiosos, que a pedofilia é uma doença. Nós, como cristãos, temos que ver que é pecado. É sim um pecado, é algo, né, que Deus desagrada. Eu não falo se existe pecado grande, pecado pequeno, mas como eu vejo que Deus, em toda a Bíblia, olha com o coração sempre contrito, e Ele para tudo, para até os discípulos, para acolher uma criança. Crimes dessa natureza, eu vejo assim, o olhar de Deus em total desaprovação, né? A medicina, entendendo que é uma doença ou não, como qualquer outro ato libidinoso, como qualquer outra situação. Sim. A doença, ela reduz a atitude da pedofilia. Ela é uma patologia que tem suas várias linhas de justificação, Sim. de motivação. Mas aí é uma questão que fica complexa a gente tratar, né? Como a homossexualidade, como a medicina a ver, né? Como nós, à luz da Bíblia, temos a sua diretriz. É aqueles abusados que às vezes reproduz o abuso, né? O abusado desde criança e reproduz, né? Então, o abusador pode, né, produzir, vender ou trocar pornografia infantil, até mesmo ter relações com crianças em situação de exploração sexual. Tudo ali pela internet. Sem que ele seja necessariamente um pedófilo.
né? Então, tem muitas pessoas que trocam, que passam imagens, que estão ganhando. Isso tem uma máfia por trás disso, né? E que não são pedófilos, mas são abusadores. A pornografia infantil alimenta os clubes de pedofilia e outros grupos que servem para associar abusadores pelo mundo. Adultos não portadores de pedofilia também praticam abuso online e produzem, difundem e comercializam imagens pornográficas infanto-juvenil na internet. Então, utilização de imagens de crianças e adolescentes de sexo explícito, fotos ou imagens modificadas, simuladas, montadas ou adulteradas, expondo crianças e adolescentes em sexos explícitos ou nudez insinuante. Então, às vezes ele pega aquela foto inocente que a gente postou e transforma, né, aquela foto como se aquela criança estivesse num ato sexual, né? Ela deturpa aquela imagem. Então, os riscos. É muito discutido, né? Aquele filme com adolescente, Caxixa. Sim, sim. Então, no ano de 2003, mais de 17 mil sites de pedofilia foram encontrados em toda a web pela ONG italiana Telefono Arcobaleno. O italiano não está tão bom. Segundo a mesma ONG, o Brasil é o 4º país do mundo em número de sites de pedofilia. O 4º no mundo. A gente tem. Sim. Aí mais alguns dados que a gente, né? Depois eu posso enviar para vocês. E aí o nível das conversas. No bate-papo, que fica até difícil, né? Aqui é um grupo para crianças até 10 anos. Crianças até 10 anos participarem desse grupo de bate-papo. E ali o nível das conversas, como vocês podem ver. E é um site popular, né? Da UOL, exatamente. Que uma criança acesse a internet. Olha só. Legaliza de um lado, facilita do outro, né? É aquilo que foi falado lá no início. Então, essa aqui eu não posso nem ler. Sim, 1h da manhã, olha só. Exatamente. E aí, não é 10 anos. Às vezes é o pedófilo com 50 anos, com 30 anos, que entra no grupo de 10. Ele quer atingir, quer chegar na criança inocente, cara, esse grupo aqui. E aí já se torna, né, viciante esse grupo. Aqui, ó, conteúdo de e-mail interceptado por um usuário do Rio de Janeiro. Então, adorei o seu conto, sabe por quê? Porque somos bem parecidos nas nossas preferências. Sou advogado, 50, casado, pai de filhos e desde menino delicio-me em brincar com meninos e meninas. Não é nada fácil, mas sempre se dá um jeito. Sempre consegue um jeitinho. Agora mesmo, tenho vivido belos momentos com um garoto, Raul, que conheci nos amigos virtuais da UOL. Ele fez 13 anos agora em maio. Então, ele contando para um outro pedófilo, né? Como ele estava abusando dessas crianças. Então, a pornografia na rede, 83% são de crianças de 6 a 12 anos, 39% de crianças de 3 a 5 anos, 19% de crianças de 0 a 3 anos, 92% tinham foco nas genitais, 80% com penetração ou sexo oral, 21% com cenas de violência, estupro, tortura. E aí, se você não consegue ver algumas imagens, né? Você pode fechar o seu olho por uns segundos. Então, as imagens, né, desse usuário de São Paulo que eles conseguiram de crianças. Esse é o nível, né, das imagens. Algumas, infelizmente. Então, quem é responsável, né, para identificar
e julgar, processar. É a Justiça Federal, que é competente para julgar pornografia. Esses dias, na igreja do Barro Preto, no mutirão de oração, meu telefone toca. Pessoal, olha, eu assisti uma palestra que você estava, né, ministrando, e no meu serviço eu identifiquei um colega de serviço que fica o tempo inteiro vendo fotos de crianças nuas. Ela me ligou na cidade próxima a Belo Horizonte, bem pertinho, e aí ela falando, o que é que eu faço? Ela falou, a gente precisa denunciar para o Disque 100, mas eles estavam até dispostos a ir até a Polícia Federal fazer a denúncia. Eu expliquei os outros caminhos e ela falou, não, quero perguntar, quem é competente? Polícia Federal. Então, assim, parece que a gente que lida na área o tempo inteiro, você toma conhecimento. Os computadores do serviço que são esse negócio de Lojas pequenas, não tem, né? Nesse caso era uma firma pequena, não é firma grande de interiores, né? E aí ela já tinha até levado a situação para, né, os chefes administrativos dele. Né? Então, e mais alguns dados. Então, o Estatuto da Criança, né, que ele prevê. Nosso tempo está avançando, então a gente vai, né, ter que passar. Então, né, o artigo 241, ali inicia falando sobre, né, a tipificação que só de vender, fornecer, divulgar, publicar, em qualquer meio de comunicação, inclusive na rede mundial de computadores, internet, fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexos explícitos, envolvendo criança e adolescente, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Então, só armazenar, como eu já falei para vocês, né, incorre na mesma pena quem só armazena. Só ter guardado no seu computador. Só de ter guardado no seu computador. A última informação é que a partir do momento que é feito o acesso, já fica naquele computador. No IP. Sim. Sim. Quando se acessa, você é considerado como armazenador. Sim, eles já podem identificar, você vê que sempre nesses crimes, que a pessoa exclui, mas eles levam o computador, eles levam o HD para resgatar. Tudo por onde você já visitou, por onde você já passou, tudo que você já é. Exatamente. Você formatando o computador, tem programas, claro, eles têm programas muito mais específicos, e com 4, 5 vezes por tempo formatado o computador, se recupera. Ele recupera. Então, por isso que sempre se levam. Porque, assim, quem já é da área vai pagar. Vai pagar, é claro. Mas já é considerado. Mesmo apagando, fica. Fica. Como se eliminar? Não. Fica. Os especialistas conseguem. Você não fosse interrompida, passasse a matéria que você tem que passar, porque já é 1 hora. E a gente tem que voltar às 5 para as 2, porque a gente tem que almoçar ainda. Verdade. Não posso interromper. Tá. Então, eu só vou falar, né, o cuidado, né, que se deve ter. Então, tomar cuidado com a questão da criança, coação com segredos, né, as ameaças que às vezes a criança recebe, né, para não falar, para não contar, para não dizer que tem um amigo virtual. Então, a gente sempre colocar para a criança que com o pai, com a mãe, com a família, não se deve guardar segredos íntimos, né, que se diz respeito ao seu corpo, a questões relacionadas, né, à intimidade. A gente já tem que estar ensinando para a criança, desde pequeno, que todo segredo dessa intimidade não é bom. Não é bom. E deve ser. Aí é o diálogo entre os pais. Né? Para desde pequena a criança já ter aquela confiança de dialogar, de falar, nossa, eu vi algo assim diferente. E já ter a liberdade. Se os pais são rígidos demais, a criança não se sente, né, com liberdade
para fazer um comentário sobre nada, porque você logo, não, menino, isso não. Então, deixa eu falar, escuta, para depois você orientar. Já não iniba. Mas como que você viu isso na internet? Não, porque às vezes por trás daquilo que ele começou a te dizer, tem coisas muito mais sérias, que você, ao já, cortar, olha, não pode. Você, às vezes, vai deixar de perceber que ela estava sofrendo, sendo vítima de uma situação de bullying, de uma situação de racismo, de uma situação de exploração sexual. Então, assim, só para fechar, como é no contexto da família, nós ainda íamos chegar na família, o nosso tempo não deu certo. Para os casamentos, o marido passa o tempo todo ali na internet, sou louro, alto, de olhos azuis, dizendo para a pessoa do outro lado, e a mulher, olha, sou baixinho invocada, então vamos estar atentos também. Olha só os hábitos habituais da pornografia pela internet, que frequenta motéis, faz sexo virtual pela internet, pornografia na televisão, DVD ou cinema, frequenta chats de sexo, pornografia, homens, todos adultos. Então, aqui algumas conversas que às vezes a pessoa ali no WhatsApp, não, amor, você está com ciúme, já te disse que não, me manda um beijo. Pede um beijo para aquela garota escrota que curtiu o seu status. Então, às vezes, o que está acontecendo com as redes sociais? Estão criando conflitos familiares. Você está lá vendo, e a sua esposa chega, e aquela irmã, está só olhando aqui a irmã da igreja, mas você para um tempo naquela fotografia, sua esposa vai chegar. Então, está dividindo famílias, está criando situações que depois você não entende porque seu marido está olhando mais triste para você, não está dialogando, porque ficou sentido com o tempo que você passou ali na internet, olhando milhões de coisas que ela não sabe, e ela está se sentindo menosprezada. Então, tem separado famílias.